A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica da parte de Deus para as nossas vidas, querendo antes ser gratos a você que tem nos acompanhado no YouTube e tem divulgado os nossos vídeos, tem compartilhado com os seus amigos no WhatsApp e também no Instagram, no Facebook. Muito obrigado pela sua cooperação conosco. Deus continue nos abençoando. Como eu sempre gosto de informar, o intuito maior é divulgar o Evangelho e fazer com que o nome de Deus seja glorificado, tá certo? Hoje trago uma reflexão no que está escrito no livro histórico do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e os versículos de número 40 e 41, que diz assim: E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glórias ao nosso Deus. Nós estamos falando de um contexto sobre o dia de Pentecoste para a glória do Senhor. E poderíamos até colocar um tema, um texto aí nesta reflexão, nesta palavra, sobre as marcas e o que revela um verdadeiro avivamento ou um Pentecoste. Glórias a Deus. Ou o Pentecoste. Primeiro que nós precisamos entender é que no capítulo 2, os discípulos, os apóstolos de Jesus e mais alguns discípulos estão reunidos em um determinado lugar chamado cenáculo, e eles estão ali aguardando que se cumpra em suas vidas a promessa que Jesus fez de descer sobre eles o Espírito Santo e revesti-los de poder, para que eles fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Sendo assim, nós tiramos aqui algumas informações desse texto, que vai do capítulo 2 até parte do capítulo 3, e gostaria de passar para você neste momento e analisar alguns pontos que entendemos ser necessário. Quando a gente começa a ler o capítulo 2, a gente vê que Pentecoste, avivamento, é algo que vem do céu, é uma ação do céu, é uma ação que vem de Deus para os homens. Também é uma ação que vem para encher os homens do Espírito Santo e também para fazer com que eles falem em línguas conforme o Espírito Santo concede que eles falem. Isso a gente vê nos 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que assim está escrito: olha, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Nestes 4 versículos, nós encontramos que avivamento, Pentecoste, é algo que vem dos céus, porque no versículo 2 diz: e de repente veio do céu, veio de cima, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Perceba que não foi um vento, veio um som como de um vento veemente e impetuoso. E que este som, como desse vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, o cenáculo aonde eles estavam. Avivamento preenche todo o vazio. Glórias a Deus por isso. E também ele enche os homens, os cristãos, com a presença do Espírito Santo. Olha só, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É uma outra observação também aqui antes, para a gente mostrar a você. Foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo. É uma comparação. Vistas línguas como de fogo. Glórias a Deus. No versículo 4 vai dizer o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo. Avivamento, Pentecoste, vindo do céu, enche todos os homens que estão reunidos no mesmo propósito, no mesmo lugar. Glórias ao nome santo do Senhor. É plenitude, é completude, é ser cheio, é transbordar, é estar completo da ação vinda do céu sobre cada um deles, para a glória do Senhor. E completa o versículo dizendo: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo que concede a fala que cada um deveria falar. Glórias ao nome de Jesus. A questão é que enquanto isto está acontecendo no cenáculo, enquanto a promessa está se cumprindo no cenáculo, na vida daqueles 120 cristãos, em Jerusalém está acontecendo a festa do Pentecoste. Está havendo uma grande festa e muita gente, habitantes de muitos lugares religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, estavam em Jerusalém. E com o barulho, com o som que está acontecendo, o mover, vamos dizer assim que fica melhor, com o mover que está acontecendo no cenáculo lá em Jerusalém, faz com que essas pessoas sejam atraídas, porque Pentecoste atrai as pessoas. Pentecoste atrai os religiosos, atrai os ouvintes. Vejam o versículo de número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Que fez aquela multidão se ajuntar-se no templo, no cenáculo? Aquela voz, que voz? Aquela voz que saía do templo, a voz daqueles 120 cristãos falando em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Glórias ao nome do Senhor. Então, algumas coisas acontecem com religiosos e com pessoas que não são cristãs quando escutam o som do Pentecoste, quando escutam o som das línguas dada aos cristãos
pelo Espírito Santo. Primeiro, acontece uma atração, um ajuntamento. Segundo, eles ficam confusos porque não sabem o que é, não entendem o que está acontecendo. Terceiro, ficam pasmados. Quarto, ficam maravilhados. Quinto, ficam suspensos. Glórias a Deus. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Versículo 6. No versículo 6, eles se ajuntam por causa daquela voz. E ainda no versículo 6 diz que a multidão que se ajuntou estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7 diz que eles estavam pasmados, pasmavam, e todos pasmavam e se maravilhavam. Glórias a Deus. Avivamento, Pentecoste faz com que o religioso seja atraído ao local do mover do Espírito Santo, faz com que ele fique confuso por não entender o que está acontecendo, lhe deixa pasmo e ao mesmo tempo maravilhado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo de número 12, vai dizer para nós que e todos se maravilhavam e estavam suspensos, como fora de si, admirados com o que estavam ouvindo e vendo ali no cenáculo. Pois eles dizem, isto que eles ouviam e viam o que estava ali acontecendo. Eles contemplavam com os olhos o que estava acontecendo e com os ouvidos eles ouviam aqueles cristãos falarem nas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O texto diz que aproximadamente representantes de 16 nações. Isso a gente encontra aí no versículo 9 até o versículo de número 11, fala sobre essas 16 nações ou representantes destas 16 nações. No versículo 12, eles ficam maravilhados e suspensos e dizem uns para os outros: que quer dizer isto? Ou que quer isto dizer? Isso gerou uma curiosidade, isso gerou uma dúvida, isso gerou um querer saber o que está acontecendo. Bem verdade é que no versículo 13 vai dizer que alguns deles zombavam e diziam que aqueles homens estavam cheios de mosto, estavam embriagados. Glórias a Deus por isto. Então, Pentecoste, avivamento, ele tem suas marcas, ele vem do céu, ele enche o ambiente, enche a todos quantos estão no ambiente e cada um fala em línguas conforme o Espírito Santo concede que eles falem. Mas também gera nos religiosos, gera nas pessoas não cristãs, geram nas pessoas que não acreditam, não têm conhecimento, gera atração porque eles são atraídos pelo mover que está acontecendo, eles ficam confusos, eles pasmam, eles ficam maravilhados, eles ficam suspensos e alguns deles zombam. Neste momento em que alguns deles zombam, aí entra um terceiro ponto desta reflexão. Avivamento e Pentecoste traz também essas marcas que dá oportunidade aos apóstolos para fazer defesa da fé e para pregar o evangelho, defesa da fé e
pregar o evangelho, fazer a defesa daquilo que crê, daquilo que confessa, da palavra de Deus e anunciar, pregar o evangelho, que é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Aonde nós encontramos isso nesse texto? Ainda no capítulo 2, quando eles, no versículo 13, zombam e dizem que aqueles homens estão cheios de mosto, a Bíblia diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, isso se chama ousadia. Glórias a Deus. Aqueles homens zombando, aqueles homens criticando, acusando de estarem cheios de mostos. Pedro é cheio agora do Espírito Santo. Pedro agora revestido do poder que Jesus havia prometido, tem ousadia juntamente com os demais, os 11, ficam de pé e Pedro levanta a sua voz e diz: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso é defesa da fé, fazendo a apologética, defendendo a fé. É o que o profeta Joel disse, o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Avivamento e Pentecoste tem marcas de crentes e cristãos autênticos que faz defesa do evangelho. São defensores da doutrina cristã, que não aceitam o pecado, que não aceita a zombaria, que não aceita o desfazer da palavra de Deus e do evangelho poderoso de Jesus Cristo. Cada um de nós somos defensores deste evangelho. Cada um de nós somos defensores da palavra de Deus. Cada um de nós somos defensores das coisas de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Avivamento e Pentecoste traz marcas para todos que estão no cenáculo, traz marcas para os religiosos e traz marcas na vida dos apóstolos para defender o evangelho e pregar o evangelho. Porque a partir do versículo 21 até o versículo de número 36, o apóstolo Pedro agora, depois de ter feito a defesa do evangelho, a defesa da profecia que Joel profetizou, ele agora passa a pregar, ele passa a anunciar o evangelho. E a pregação do evangelho não tem segredo. A pregação do evangelho não é nada misterioso, está clara para qualquer um cristão que tem a sua vida regulamentar nas frequências aos cultos, na leitura da palavra de Deus, no seu devocional, na sua oração, no seu louvor, na sua fé cristã. Ele tem como fazer como Pedro fez aqui, do versículo 21 até o versículo de número 36, do versículo de número 2, quando Pedro diz o seguinte: Pedro
prega a palavra, versículo 21. Pedro prega, olha só: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro começa a pregar a palavra e começa a pregar sobre o principal assunto do evangelho: salvação. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Avivamento, Pentecoste, mover do Espírito Santo traz uma marca na vida do cristão, que ele tem desejo de anunciar a salvação em Jesus. Ele é um autêntico e verdadeiro cristão. Então, se você é um autêntico e verdadeiro cristão que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que é avivado, que é pentecostal, que faz defesa da fé e prega evangelho, então você fala da salvação, que é o tema principal da Bíblia Sagrada: salvação de Deus para os homens. Jesus, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O seu sucessor, o seu antecessor, o profeta João, ele prega a mesma mensagem, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro prega aqui dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a mensagem do evangelho. Paulo pregando, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Glórias a Deus, aleluia. Dentro da mensagem do evangelho, pregamos a salvação. Pedro prega o nome de Jesus, o Nazareno, porque salvação só em Jesus Cristo. Se o primeiro ponto da pregação é a salvação, o segundo, por quem vem a salvação? Fora de Jesus não há salvação. Só Jesus Cristo tem o poder de salvar. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. E além de pregar o evangelho, este evangelho ele precisa ser pregado aos ouvidos e aos olhos. Além de pregarmos a salvação e além de pregarmos que a salvação só em Jesus Cristo, como nós temos diversos e diversos versículos que poderíamos apresentá-los aqui para que você entenda, eu vou citar apenas dois. João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, João capítulo 3, versículo 16, João diz assim para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Posso ainda te apresentar, glórias a Deus, um outro versículo para que você entenda esta salvação só em Jesus Cristo. Glórias ao nome santo do Senhor. Quando a gente lê na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz, no capítulo de número 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus Cristo tem o poder de salvar o homem da condenação eterna. O evangelho de Pentecoste, o evangelho de avivamento, ele prega salvação e salvação
em Jesus Cristo. Mas como eu frisei, ele precisa ser pregado aos ouvidos e também aos olhos. Por quê? Porque Pedro vai dizer aqui, glórias ao nome do Senhor, que era feito prodígios, maravilhas e sinais. Fazia parte da mensagem que Pedro anunciou a estes homens quando eles foram atraídos ao templo para ver o que ali estava acontecendo na ocasião do dia de Pentecoste, ou quando se cumpriu o dia de Pentecoste. Além dos prodígios, dos sinais e das maravilhas, Pedro também anuncia a morte de Jesus Cristo. Ele apresenta como Jesus Cristo foi morto. Glórias ao Senhor. Mas também ele não deixa só neste ponto, ele fala também da ressurreição de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo de número 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Quando Pedro termina de anunciar o Evangelho, quando ele faz a defesa do Evangelho, quando ele prega o Evangelho, é gerado nos seus ouvintes, naqueles homens que foram atraídos ao templo pelo som que saía do templo, a voz que saía lá do cenáculo. Aqueles homens, depois que ouviram a defesa da fé e ouviram a pregação do Evangelho, eles desejaram a salvação. Mais uma marca do avivamento e do Pentecoste. Gera desejo de salvação nos ouvintes. Veja o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aí Pedro aproveita este desejo deles e diz no versículo de número 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nós encontramos o início de uma vida cristã com Cristo, uma vida cristã com Deus, uma vida cristã santa, uma vida cristã separada do mundo, uma vida cristã separada do pecado, uma vida cristã que o homem rejeita a si próprio para se entregar a Cristo. Qual é? Arrependimento. Se faz necessário o homem se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas más ações e se converter. Lembre, eu citei aqui João Batista, ele pregou: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Cristo começou a pregar, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Primeiro passo é se arrepender dos seus pecados. Arrependendo-se dos seus pecados, aleluia,
sejam batizados em o nome de Jesus Cristo, testemunho público de um novo nascimento, de uma nova vida, de uma vida transformada, regenerada para a glória do nome do Senhor Jesus. E recebereis o dom do Espírito Santo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Concluo lendo ainda versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Quando Pedro conclui, aleluia, essas informações, esta defesa da fé, esta pregação do Evangelho, e faz o apelo, orienta o que eles devem fazer para receber a salvação, o dom do Espírito Santo, ele diz que essa promessa é para eles, para os filhos dele e para todos quantos aqueles que Deus chamar. Aí o versículo 40 e 41 que eu li no início desta reflexão diz: de sorte que e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Avivamento Pentecoste tem como marca salvação de vidas, reconciliação com Deus, o homem caído levantado para ter um reencontro com o seu Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Avivamento Pentecoste é algo de Deus, é algo que vem do céu, é algo que enche, preenche e libera os cristãos a falarem em línguas conforme o Espírito Santo concede que falem. E também Pentecoste, avivamento, traz aos religiosos, traz aos homens atração, atrai cada um deles, traz a eles, faz com que eles fiquem confusos sem entender, faz com que eles fiquem pasmos, maravilhados, suspensos, e alguns deles até que zombam, mas também traz a oportunidade de fazermos defesa da nossa fé e pregar a salvação em Jesus Cristo, os milagres, as maravilhas, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e com isto vai gerar nos nossos ouvintes um desejo de também ter um encontro com este Jesus e ter a salvação. Para isto precisam se arrependerem dos seus pecados, serem batizados no nome de Jesus para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. E com isto, glórias ao nome do Senhor, Pentecoste